Povo de Deus, que o Senhor te abençoe neste dia, nesses tempos difíceis, que o Senhor venha resplandecer a sua paz no seu rosto, venha te dar a tua paz. Isso, esse tempo, esse breve tempo que temos muitas vezes online, no culto, que o Senhor venha te dar um refrigério, venha te dar direção, venha te dar alegria, venha te trazer revelação através da sua palavra, do louvor, né, que aonde você está, possa verdadeiramente adorar o Senhor. Não são quatro paredes que diz o quanto a gente ama o Senhor, não há uma estrutura que diz o quanto devemos amar e buscar o Senhor, mas sim o nosso coração. Que o Senhor possa limpar o teu coração de tudo aquilo que atrapalha muitas vezes o teu relacionamento com Ele, te colocando Ele um perdão, colocando o amor dEle, a presença dEle e desvendando os nossos olhos. Muitas vezes a gente fica cego para ver aquilo que Ele quer nos ensinar, nos mostrar, né? E a gente acaba talvez murmurando, deixando de agradecer, de adorar e de louvar o nome dEle, porque só Ele é digno de todo louvor, em nome de Jesus. Quero pedir para que você venha abrir a palavra do Senhor lá no Salmo 90. Salmo 90. Eu vou ler todo o Salmo. Ele é do 1 ao 17. Eu vou ler numa versão, numa linguagem mais de fácil entendimento, que a palavra, a minha Bíblia aqui que eu estou usando é a Mensagem, tá? Para que isso venha ficar mais claro para ti, no teu coração também. Diz a palavra do Senhor: Deus, tu tens sido a nossa casa desde sempre, muito antes das montanhas terem nascido, muito antes de trazer a própria terra à existência. Desde antes de qualquer coisa existir até a chegada do teu reino, tu és Deus. Então, não nos faça voltar ao barro, dizendo: volte para o lugar de onde viveram, ou vieram. Paciência, tens em tuas mãos todo o tempo do mundo. 1000 anos ou um dia não fazem diferença para ti. Nós não passamos de um sonho, uma névoa, não mais que uma folha de grama, que floresce gloriosamente com o nascer do sol e é cortada sem hesitação. Tua ira é grande demais para nós. Nada podemos contra o teu furor. Tens tomado nota de todos os nossos pecados, cada delito, desde que éramos criança. Tudo está em teus livros. E só que nos resta é nos submetermos a ti, pois a vida não passa de um sopro. Vivemos até os 70 anos e com sorte chegamos aos 80. E o resultado? Só problemas, trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira, tanto furor quanto os que te temem? Ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Volta ao Eterno, por quanto tempo teremos de esperar? Traça teus servos com bondade, surpreende-nos com o teu amor ao amanhecer. Então saltaremos e dançaremos durante o dia todo. Compensam tempos favoráveis com uma vida boa, pois temos visto maldade durante toda a nossa existência. Que os teus servos possam te ver naquilo em que és bom, em governar, em abençoar teus filhos. Que o amor do Senhor, no nosso Deus, esteja sobre nós e confirme o trabalho que fazemos. Sim, confirme o trabalho que fazemos. Até aqui, é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Esse Salmo 90 é um salmo, como autor, Salmo de Moisés. Tá? Ali há um contraste. Talvez na tua palavra tenha um título, assim como o meu, tem um título: A Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Homem. Ou seja, esse contraste, Deus vivendo na eternidade e nós vivendo o nosso tempo,
vivendo os dias, segundos, minutos, semanas, meses e anos, sendo que para Deus, Deus vive na eternidade. Lá no finalzinho do 2 ele diz, de eternidade a eternidade, tu é Deus. Ele já sabia essa questão de Deus viver na eternidade com Moisés. Moisés entendeu o seu chamado. Lá no versículo 10, fala como é breve a nossa vida. Que Deus nos deu um tempo para vivermos aqui nesta terra, enquanto Ele não volta, viver o propósito pelo qual cada um foi chamado. Diz o versículo 10, os dias da nossa vida sobem 70 anos, ou se havendo vigor, 80 anos neste caso. A gente vê nos noticiários aí, pessoas vivendo 90, 100, 101 anos, e a palavra nos mostra que, com sorte, com vigor, Deus vai te dar mais uns dias pela tua graça do Senhor. A gente vê pessoas aí, minha avó veio falecer com 94 anos, pessoas com... Eu vi no noticiário essa semana passada, um senhor com 101 anos. Mas o que o Senhor está dizendo assim para ti? Tu tem um tempo para fazer o propósito. Tu tem um tempo para viver aquilo que eu escrevi, a história que eu escrevi da tua vida. Tu tem um tempo para me buscar, tu tem um tempo para clamar. Como será que estamos vivendo o nosso tempo? Eu confesso a ti que eu não tenho aproveitado verdadeiramente esse tempo que o Senhor tem nos dado. Eu confesso a ti que muitas vezes, ao invés de buscar a palavra do Senhor, a gente vai descansar um pouquinho, a gente vai... nada contra o lazer, nada contra a você tirar um cochilo, pescar, jogar bola. Mas até onde a gente está deixando de lado as coisas do Senhor? Até onde a gente está verdadeiramente buscando o Senhor? Eu não estou falando aqui o tempo na questão de você ficar lendo a Bíblia 5 horas por dia. Mas pelo menos aqueles 10 minutos, 5 minutos você se dedicar e realmente buscar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua paixão que tem em Cristo. Por quê? Porque lá no versículo 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos um coração sábio. Enquanto quando a gente aprende a viver sabiamente esses dias, a gente acaba encontrando um coração sábio, transformando o nosso coração, um coração muitas vezes ferido, um coração machucado, num coração que teme ao Senhor, um coração que busca o Senhor, um coração sábio. O que é um coração sábio? Vamos pegar a vida de Moisés, uma vida de obediência, uma vida que se dedicou mesmo sabendo que não ia entrar na terra prometida. Ele serviu ao Senhor até os últimos dias da sua vida. Um coração sábio é realmente entender aquilo que Deus quer e espera de nós. Aquilo que está escrito no livro da vida de cada um de nós. Eu quero dizer para você que há um propósito pelo qual tu nasceu, há um propósito pelo qual você está nesta empresa, nesta igreja, neste bairro, nesta família que tu foi inserido. Deus tem algo para nos ensinar, Deus tem algo para nos tratar, Deus tem algo para nos fortalecer a cada dia. E ele finaliza lá o Salmo dizendo, confirma sobre nós as tuas obras das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos, Senhor. Para que a cada dia a gente venha buscar esse coração sábio. Para que a cada dia a gente venha pedir essa confirmação do Senhor. Senhor, estou fazendo a tua vontade. É da tua vontade, Senhor. Porque a gente às vezes acha que está fazendo a coisa certa, mas num tempo errado. Às vezes a gente está fazendo as coisas certas, corretas, de forma errada. Às vezes a gente acha que tem feito a vontade do Senhor, mas é a nossa vontade. A palavra mostra, sim,
Diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, sim. Mas nós vamos lembrar muito bem a questão de Moisés, que o povo poderia em 3 dias fazer essa viagem, em curtos dias fazer essa viagem, e Deus tornou essa viagem longa por 40 anos. Muitas vezes a vontade boa do Senhor não é tu fazer que a tua bênção, a tua resposta chegue em 3 dias, mas que tu espere um longo tempo para te poupar, assim como ele fez do povo lá, para que o povo não abandonasse ele, vendo os inimigos que tinha pela frente pelo caminho mais curto. Que o Senhor realmente venha a cada dia mostrar como viver uma segunda-feira na presença dele, uma terça-feira na presença dele, uma semana inteira na presença dele, o mês inteiro, o ano inteiro se dedicando, buscando o Senhor. Eu quero dizer para você que só Ele pode matar a nossa sede, só Ele pode tirar este vazio do nosso coração. Somente o Senhor, nesse tempo de pandemia, é a nossa cura, a nossa salvação. Assim como eu, não se limite por não estar na igreja, nas 4 paredes, na igreja física, deixando de buscá-lo, deixando de adorá-lo, deixando de exaltá-lo. Um abraço no teu filho, você está adorando ao Senhor. Uma conversa com tua esposa, do ajustar o casamento, em algumas conversas, é adorar o Senhor. Você um tempo de brincar com seu filho, fazer o almoço, fazer a janta, é adorar o Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não temos como separar isso, igreja. Tudo aquilo que eles estão fazendo é porque seja para a glória do Senhor. Adore, busque o Senhor. Peço ao Senhor, Senhor, me dê força para te buscar. Me dê direção, Senhor Deus, para ler a tua palavra, Senhor. Há uma luta sendo travada. Isso que nós temos que entender, a cada dia uma luta sendo travada para que viemos debruçar na palavra do Senhor. Que viemos dobrar nosso joelho. Nosso orgulho muitas vezes é tão forte que não conseguimos dobrar o nosso joelho. Pedir o perdão. Não importa o que tu tem feito, o que anda fazendo, o Senhor te ama. Ele quer restaurar a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Durante esse tempo de louvor, tu possa realmente rasgar o teu coração, entregar a tua vida, a tua família, os teus anseios na mão do Senhor. Porque somente o Senhor, Ele pode nos tirar dessa. Somente o Senhor pode nos dar aquele bálsamo, aquele alívio, aquela paz verdadeiramente sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha encher a tua casa com a paz, encher a tua casa com a presença dEle, e onde há o Senhor há liberdade, aonde há a presença do Senhor há vida, há perdão, onde há o Senhor há um casamento exemplar, há coisas para ser ajustado na nossa vida a cada dia. Que venhamos entender isso em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que tu possa realmente, como eu já falei aqui, adorar o Senhor, mesmo onde você esteja no teu sofá, na tua cozinha, deitado talvez, mas adora o Senhor. Entregue tudo a Ele. É difícil entregar os filhos. Senhor, os filhos são teus, o emprego é teu. A gente quer tudo pra gente. E a palavra diz que nada é nosso, tudo é do Senhor. Então, quando tu declara tudo é do Senhor, Ele faz o que quer e a gente aceita. E é tudo para o nosso ensinamento, igreja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu
sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu me inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, com alegria que eu chego até você neste tempo de celebração, né, nosso culto de celebração ao Senhor, para compartilhar com você algo da palavra de Deus, algo que Deus tem já falado comigo, né, antecipadamente. E eu quero compartilhar com você. E este tempo é um tempo em que nós celebramos a presença do Senhor na nossa vida e celebramos a palavra dele, mas também eu queria lembrar que nós estamos celebrando, né? Celebramos agora dia 28 de julho, 8 anos de caminhada como Igreja Fonte de Vida em Lages, ou Fonte Church em Lages, né? E tem sido uma bênção poder caminhar com você, ao seu lado, né? Ter você junto nessa caminhada do reino e como igreja do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e nós queremos ler aqui um episódio que aconteceu na casa onde Jesus morava, em Cafarnaum. No verso 1 diz que dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Ou seja, o povo ficou sabendo que Jesus havia retornado para casa. E muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus, né, anunciava-lhes a palavra. Que bênção, né? Jesus, ele não perdeu a oportunidade, Jesus não mandou eles embora, não disse, olha, eu estou cansado, mas Jesus aproveitou ali e da casa anunciava a palavra de Deus ao coração desses que chegaram até ele. E diz o verso 3 que alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E esses 4 homens, não tendo como chegar até Jesus, por causa da multidão que cercava a casa, o verso 4 diz, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que Jesus estava. E fazendo uma abertura ali, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles
assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Glória a Deus por essa palavra que chega ao nosso coração. E eu gostaria de discorrer um pouco sobre este acontecimento. Ele acontece em Cafarnaum. Apesar de Jesus ser conhecido como Jesus de Nazaré, né, que foi criado em Nazaré, Jesus ele firmou residência em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade pequena, uma aldeia. Alguns historiadores acreditam que talvez houvesse ali 1.500 pessoas. Mas, por ser pequena, não menos insignificante. Ela estava ao redor do grande mar da Galileia, ou seja, o lago de Genezaré, né, ou também chamado de lago de Tiberíades. Tá? Era um grande lago, tem em torno de 19 quilômetros de extensão e 14 quilômetros de largura. Para vocês verem a dimensão desse lugar. É ali que muitas coisas que são descritas nos evangelhos, relacionadas àquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre o ministério de Jesus na Galileia, Cafarnaum estava na Galileia, ali Jesus fez muitos milagres, Jesus amou os seus discípulos, muitas coisas aconteceram ali ao redor daquele lago, das cidades ao redor daquele lago. Cafarnaum estava ali, né, junto com Tiberíades, né, junto com outras cidades próximas. E Cafarnaum, ela era uma cidade alfandegária. Havia ali uma alfândega de fronteira e também próximo a ela passava uma grande via litorânea que ligava o Egito até a Síria, uma via comercial que se chamava Via Maris. E então era um lugar de muita circulação. E foi ali que Jesus chama Pedro. Pedro morava ali, apesar de Pedro ser natural de Tiberíades, ele morava em Cafarnaum. E ali ele pescava também, né? E nós temos nessa cidade um episódio da cura da sogra de Pedro e tantos outros que seguem, se você continuar a leitura dos capítulos a seguir ao 2 do Evangelho de Marcos. Então, nós começamos a ver aqui esse ministério de Jesus na Galileia. Jesus fixou a residência numa cidade, como eu já disse, alfandegária. Ali estava Mateus, o homem quem ele chama também, esse cobrador de impostos, né? Publicano, pecador à vista da sociedade, ladrão, corrupto. Este homem, Jesus chama ele para andar com ele. Ele chama Pedro. É nesse contexto do lugar onde ele está vivendo que Jesus ele chama homens para andar com ele. E isso eu acho fantástico, queridos. O Evangelho ele precisa ser vivido no contexto do lugar onde estamos plantados. Nós não podemos perder isso de vista. Estamos na cidade de Lages. Deus plantou você e eu aqui. Deus tem um propósito com isso, tenha certeza. Jesus tinha um grande propósito ali nessa cidade. E ali ele chamou homens. Ali ele executou milagres. Ali ele começou a manifestar o reino. Nesse texto aqui, do capítulo 2 de Marcos, é a primeira vez que Jesus se refere a ele como Filho do Homem. Isso está lá no verso 10 do capítulo 2. É ali ao redor, nas cidades ao redor, que Jesus ele faz muitos milagres, como por exemplo, o milagre, né, da transformação da água em vinho, num casamento. Nós precisamos entender, queridos, que nós não estamos, o evangelho que nós vivemos não pode estar dissociado. E o propósito de Deus não está dissociado do nosso dia a dia. Seja num casamento,
seja no estar em casa, quando pessoas chegam, seja no andar ao redor, porque Jesus andou por todas aquelas cidades ao redor. Muitas vezes Jesus dizia para os seus discípulos deixarem um barco preparado, porque quando a multidão afluía e o apertava, ali no mar da Galileia ele entrava no barco e continuava pregando do barco. Nós precisamos entender que o chamado de Deus para nós como igreja é o chamado dentro de um contexto histórico, dentro do contexto da história da nossa vida. E ali Jesus, então, ele estrategicamente alcança muitas cidades. E eu vejo Cafarnaum como uma cidade muito parecida com Lages, né? Uma cidade de afluência de muitas pessoas, que tem uma BR, né? Duas BRs que atravessam a cidade, uma cidade de trânsito, né? Sempre foi historicamente, né? Uma cidade de chegada de pessoas e de saída de pessoas. Um lugar onde, com certeza, né, nós podemos ser usados para abençoar. Independente do tempo que as pessoas fiquem, independente, né, de para onde elas vão e o propósito de Deus com a vida delas, nós somos chamados a sermos usados na vida dessas pessoas, para levantar elas. Eu me lembro que Deus me ensinou isso depois que Ele fez aquela obra de restauração na minha vida, que eu sempre falo, né, da depressão. Deus, Ele começou a falar comigo e me ensinar sobre isso, porque eu vivi numa cidade de chegadas e de saídas. Viçosa era assim, a igreja de Viçosa era assim. Pessoas chegavam para estudar, estudantes ficavam lá 2, 3, 4 anos, 5 anos e iam embora. Mas esse era o tempo que Deus estava ali usando, né, a sua igreja para levantar pessoas, para levantar lideranças, para levantar pessoas que farão diferença em outros lugares. Nós não podemos perder isso de vista como igreja também, sabe, queridos? Esse é um chamado nosso, eu creio, de que nós estamos aqui para levantar outros, e que serão usados aqui e que serão usados fora daqui, em nome de Jesus. Também queria destacar aqui o episódio, né? Esse episódio em que Jesus, estando ali a pregar o evangelho, vem até ele, né, um paralítico. E nós vemos o poder de Jesus se manifestando física e espiritualmente na vida deste homem. E isso é fantástico, esse poder continua e esta autoridade continua agindo por meio da igreja. Nós nos movemos na autoridade e poder do nome de Jesus como igreja. E nós somos chamados, sim, a orar pelos enfermos, a pôr em liberdade o cativo, a dar vista aos cegos e pregar, sim, o evangelho, como Jesus fazia ali, muitos na janela e porta da sua casa lhe ouvindo. Queridos, não vamos perder de vista o propósito de Deus para nós. Temos falado sobre o propósito de Deus. Já temos falado sobre isso na última pregação, onde eu estive pregando, né? Depois a Ana Maria também esteve falando sobre essa vida afirmada na palavra e no propósito de Deus. Mas eu queria voltar a isso. Nós precisamos cuidar para não nos distrairmos, né, com as inúmeras coisas de cotidiano e do dia a dia que nos cercam e que muitas vezes nos tiram do verdadeiro propósito e chamado de Deus. Deus chamou você para perto. Você estava longe, eu estava longe. E Deus nos chamou para perto, diz a palavra de Deus. Deus colocou por terra todas as barreiras para que nós pudéssemos viver a intimidade com Ele, mas também para que nós pudéssemos viver junto com Ele os planos e propósitos do coração dele. Deus tem propósitos para Lages, e não só para Lages, para a região de Lages. Há muitos lugares, há muitas Tiberíades, Cafarnaum e outras pequenas cidades que Deus quer nos usar. Há muitos que chegarão e há muitos que irão, mas Deus quer nos usar como igreja. Precisamos entender, dar resposta a isso e nos preparar também para isso. Porque muitas vezes a falta de preparo
nos impede também de viver plenamente, né, o propósito de Deus e de forma eficiente. Ali chegou, por cima do eirado, na casa de Jesus, um paralítico. E o que me chama a atenção aqui é que a paralisia deste homem, ela foi superada pelo poder de Jesus, que o curou. Glória a Deus. Mas ela também foi superada porque 4 homens viram a necessidade deste paralítico e o levaram até Jesus, queridos. E eu queria deixar esta pergunta para você, para mim, para o nosso coração. Nós temos sido sensíveis às necessidades daqueles que estão ao nosso redor? Nós temos agido debaixo da direção de Deus? Nós temos agido na autoridade do nome de Jesus, na direção das necessidades das pessoas? As necessidades são físicas, são emocionais, são espirituais, todas elas. Deus quer tocar, atingir, restaurar e salvar. E nós vemos esses 4 homens tendo esta ousadia. Naquela época as casas eram quadradas e tinham um telhado feito de barro com mistura de terra e planta, né, e palha, e eles tiveram que escavar aquele telhado em cima, né, no eirado. Bem ali em cima da onde, né, eles localizaram Jesus ali, talvez pela voz dele, né, ou deram uma olhada de longe, mas fato é que eles fizeram um esforço na direção de Jesus por aquele que estava paralisado. Deus quer nos usar assim, queridos. Há muitos paralisados, há muitos que estão com a vida parada, há muitos que estão presos ao pecado, há muitos que estão presos a ações demoníacas, malignas, precisam de libertação. Há muitos que estão presos emocionalmente, há muitos que estão presos ao passado, pessoas que vivem na amargura, não perdoam. Há muitas pessoas presas e com a vida parada, paralisada. Não só a paralisia física deste homem, né? Eu estou usando aqui isso quase que como uma alegoria, né? Mas essa é a verdade. Há muitos que precisam ser inicialmente carregados. E é você, querido. É você que Deus quer usar. É você, meu irmão. Você, minha irmã. Eu. Nós, como igreja. Com Covid e sem Covid, Deus quer nos usar. Eu tenho sentido muita falta desse congregar, né, esses dias. Mas essa semana eu fiz algo que para mim foi fantástico, foi alentador, né? Eu saí de casa e fui entregar algumas coisas numa família, algumas doações que nós recebemos, para uma família que a irmã Andréia fez contato e já temos ajudado também ali com telhas, um casalzinho novinho, com a casa destelhada, um menino pequeno. E eu me admirei da alegria com que eu fui recebido lá. A alegria daquela moça, né? E do seu jovem marido ali, o Hamilton, e alegria, né, quando eles receberam aquele colchão, o menino não tinha direito onde dormir, e aquele fogão que foi doado. E ela veio falar comigo, me apresentei como pastor, ela disse, o senhor é um pastor, nós queremos lá visitar a igreja. Mas nós chegamos lá, nós socorremos, nós abençoamos, e com certeza também eu quero voltar lá para orar com eles e falar de Jesus. Nós precisamos avançar. Fazer o papel desses 4 homens que pegaram o paralítico e levaram até Jesus. O poder é de Jesus, a autoridade é de Jesus, a glória é do Senhor, não é nossa. Mas nós somos filhos. Recebemos uma medida.
não para vivermos em casas apaineladas, desfrutando só da bênção, mas somos chamados a servir. Esses 4 homens diante de nós hoje são um desafio. Ali no contexto daquela cidade, aquele paralítico foi trazido diante de Jesus por 4 homens que se dispuseram. Tiraram do seu tempo, sujaram suas mãos, cavando o telhado. Talvez para muitos, alguns olharam e disseram, o que é isso? O que esses caras estão fazendo? Né? Talvez, como se diz na gíria aí, né, os jovens usam, pagaram o mico, né? Se expuseram, foram além, né, da sua timidez, tiveram ousadia de levar este paralítico até Jesus. E é isso que nós vamos fazer, levar as pessoas até Jesus, porque o resto ele faz. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ficar com medo se o que vai acontecer, se Jesus vai fazer ou não. Nós precisamos crer em Jesus. Sabemos quem é o nosso Senhor. E o que Ele tem poder para fazer. E é essa fé, essa confiança nele e no chamado que Ele nos tem dado que nos leva a agir assim com ousadia, queridos. Também me chama a atenção a maneira como Jesus trata esse paralítico. Porque ele não toca só na vida física deste homem. Jesus ali, ele vira para este homem e diz para ele, os teus pecados estão perdoados. Obviamente haviam sempre aqueles que estavam ali, né, os escribas, questionando em seu coração o que Jesus estava fazendo. Sempre vai haver pessoas questionando o que nós estamos fazendo. Sempre vai haver corações duvidosos e aqueles que talvez acham que a maneira como Jesus age, né, e agiu ali não fosse a maneira certa. Eles questionaram porque Jesus, ele, ao declarar perdão, ele se colocava numa posição divina. E até chamaram Jesus de blasfemo. Chamaram, não pensaram, né, dentro de si mesmo. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, ele reafirmou a sua autoridade e a sua posição divina, sendo o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus declara sobre a vida deste paralítico não só a cura física, mas a cura para a sua salvação espiritual. Ele diz, você tem os teus pecados perdoados. Ou seja, isso é essencial para que nós possamos viver uma vida eterna, perdão dos nossos pecados. Jesus assumiu a nossa culpa na cruz, mas Jesus já declara antecipadamente o perdão sobre a vida deste homem e a possibilidade agora de viver não debaixo da culpa, não debaixo do medo, da acusação, do jugo da religião, mas viver na liberdade do perdão. Jesus toca, eu tenho, né, essa plena certeza diante desse texto que Jesus não só levantou este homem do leito, restaurado fisicamente, mas Jesus levanta este homem do leito salvo, perdoado. A obra de Cristo é completa, queridos. Ela deve ser completa. Nós não podemos só nos preocupar em tirar pessoas do leito, né, sem tocar na salvação. Mas também não podemos pensar só em tocar na salvação sem tirá-las do leito, sem mudar a história delas. Não somos nós que fazemos isso, é Jesus. Mas nós precisamos entender como Jesus age, como Jesus vê, como Ele nos vê, como pessoas inteiras, não só físico, não só alma, não só o espírito, mas como seres integrais. E é na nossa história que Ele age. Nessa cidade de Cafarnaum, houve um grande rebuliço. E o texto no final diz ali que muitos deram glória a Deus.
porque jamais tinham visto isso. São estas coisas que eu quero convidar você a sonhar junto comigo, a aquecer o seu coração na presença de Deus, a orar e a buscar e a agir, para que os milagres do Senhor continuem acontecendo no nosso meio, para que o Senhor continue gerando salvação, restauração de casamentos, restauração de relacionamentos entre pais e filhos, restauração de pessoas escravizadas por vícios, escravizadas pelo pecado. Jesus, Ele está ali à disposição. Nós precisamos apresentá-lo a estas pessoas. Deus quer usar você. Nesses 8 anos de caminhada, nós consolidamos, e temos consolidado uma igreja, uma liderança. Mas é tempo, queridos, de agora nós ampliarmos a nossa tenda. É tempo de você e eu entendermos que Deus está nos chamando para as cidades ao nosso redor. Deus está nos chamando para Cafarnaum. Deus está nos chamando para Cesareia, para Nazaré, para Betsaida, para Tiberíades. Deus está nos chamando para Palmeira, para Anita, para os nossos arredores aqui, para o interior de Lages, para os bairros. Deus, Ele quer nos usar. Eu quero convidar você a fazer como o profeta Isaías. O dia que Deus o chamou para ser a boca dele, apesar de ele reconhecer a fragilidade, as fragilidades dele, ele disse: Senhor, eu tenho lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus tocou na vida de Isaías e capacitou ele tremendamente. É um dos profetas que eu mais admiro do Velho Testamento, porque Isaías é o evangelho do Velho Testamento. Acho que nenhum outro profeta falou tanto, profetizou tanto sobre a vida do Messias. Deus quer usar você e a mim. Este é com certeza um propósito que está no coração de Deus. Como ele está no seu coração? Talvez este tempo agora seja o tempo de você chegar na presença de Deus e trazer o que precisa ser tratado. E Senhor, trata imediatamente, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero ser usado para carregar estes paralíticos. Eu quero ser usado na vida destes que vivem nessa cidade de Lages e arredores. Queria deixar neste tempo, de aniversário da igreja, esta palavra para você. Ela já é uma palavra para mim. Mas eu oro em nome de Jesus, para que esta palavra realmente alcance lugar no seu coração. E que ela nos desaloje e nos leve adiante. Em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar você para baixar a sua cabeça e orar agora comigo aqui. Talvez seja o primeiro passo de muitos outros passos que você terá que dar na direção do propósito de Deus para a sua vida nessa cidade. Mas dê este primeiro passo hoje e diga: Senhor, eis-me aqui. Remova, lance fora todo o peso. A palavra de Deus fala que nós devemos lançar fora, nos desembaraçar de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia. Nós não devemos brincar com o pecado, nem deixar que as coisas nos embaraçem, nos tirem do propósito de Deus e da corrida. Eu volto a afirmar, Deus tem um lindo propósito com a sua vida. Fantástico, maravilhoso. Mas somos nós que nos dispomos e dizemos: eis-me aqui. Pai, eu oro em nome de Jesus com meu irmão e minha irmã que me ouvem neste tempo de culto de celebração. E diante desta palavra maravilhosa, Senhor, que Tu nos dás,
Olhamos para Teu Filho, Senhor, e vemos nele, Senhor, o nosso modelo. Ele é o nosso padrão, Pai. Vemos ele, Senhor, cumprindo o Teu propósito enquanto Tu o enviaste para cá, para o nosso meio. Se instalando numa cidade, tocando na vida das pessoas, pregando o Evangelho, na sua casa e fora da sua casa, nas vizinhanças, nos arredores, nas cidades, andando por toda aquela Galileia, Senhor. E depois, para além da Galileia. Eu oro, Senhor, para que nesses dias Tu aqueça o nosso coração. O coração, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Temos 8 anos de caminhada. Eu creio, Pai, que é tempo de florescer, Senhor. Levanta líderes, Senhor. Levanta mulheres e homens que realmente estão dispostos, Senhor Deus, a Te servir e a dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim. Pessoas, Senhor, que olham, Senhor, para as necessidades ao seu redor e veem as oportunidades, Senhor, dos Teus milagres. Dá-nos esta visão, Senhor, que vai além do natural. Amplia, Senhor. Levanta a nossa cabeça, Pai. Nós queremos erguer o nosso olhar e olhar, Senhor, para a seara que está branquejando, como Tu disseste, Jesus. Espírito Santo de Deus, vem e faz esta obra. Eu oro, Senhor, para que realmente Tu avives a Tua obra primeiro em nós e nos desperte, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado como foi glorificado pelo Teu Filho aqui na terra, naquele dia, naquele exato lugar, naquele momento histórico, ali na cidade de Cafarnaum. Que possa ser assim aqui em Lages, Pai. Tu possa nos usar a mim, a minha casa, usar a vida, Senhor, dos meus irmãos, Senhor, da liderança, Senhor, e ampliar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ampliar a tenda da nossa habitação, Senhor. Queremos transbordar para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Não por causa da vaidade do coração do homem, mas para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro na autoridade e poder do nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe você, sua casa, fique firme. Continuamos aqui à disposição, tá? Para atender a igreja, apesar desse tempo de isolamento. Estamos orando e queremos em breve retomar de novo os nossos cultos presenciais, aguardando agora este tempo, né? Um pouco difícil aqui na cidade. Vamos estar orando pelos enfermos, vamos estar orando pelos nossos familiares. Continue firme na oração. Deus abençoe você. E eu louvo a Deus, né, por estar caminhando junto com você na Fonte Church. Tá? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Olá, queridos irmãos e irmãs da Fonte Church de Lages. Que alegria poder estar com vocês e compartilhar nesse momento tão especial que a Fonte de Lages está vivendo, completando 8 anos de vida. Tem sido uma honra para nós acompanhar vocês todo esse período, desde a gestação da Fonte até a fundação e da fundação até o dia de hoje. A gente sempre esteve com vocês no mês de julho, comemorando o aniversário da Fonte. E infelizmente esse ano a gente não pode estar junto com vocês presencialmente, né? Mas estamos de coração, também de forma virtual, podendo parabenizar a Igreja Fonte, todos os irmãos, em especial ao meu querido pastor Osmar, pastor Amari, com toda a sua família também. Temos visto o quanto Deus tem sido gracioso para com os irmãos e o quanto Deus tem dado crescimento e fortalecimento também na vida de toda a Fonte, na vida de todos os irmãos. O meu desejo é que a graça e o poder do Senhor continuem sendo derramados abundantemente sobre a vida de vocês, prosperando a vida dos irmãos e também da Fonte de Vida aí na cidade de Lages, porque essa cidade é de Jesus e a Fonte vai conquistar essa cidade para o Senhor. Parabéns à Fonte Church, parabéns a vocês, queridos irmãos, que Deus abençoe, guarde e fortaleça
poderosamente vocês sempre, em nome de Jesus. E se Deus quiser, assim que passar toda essa pandemia, nós vamos poder estar aí com vocês novamente, em nome de Jesus. Amém. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu ar. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu ar. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. La la la.